Boa noite, pessoal do Facebook. Nós estamos aqui na nossa Live Fé, a nossa live de todas as segundas-feiras às 20 horas. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor possa nos conduzir, naquilo que vai ser feito aqui nesse momento, nessa noite. A voz que vai falar é minha, mas a palavra é de Deus. E que nós esperamos e confiamos que o Espírito Santo nos guie naquilo que é necessário, para a nossa vida, a condução da nossa vida, como pessoas e, acima de tudo, como servos de Deus, como filhos de Deus, São muitas aflições do justo, a Bíblia diz, mas o Senhor o livra de todas. A Bíblia também diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E então nós estamos nessa fé aqui essa noite, crendo que Deus há de abençoar esse momento, que Deus há de direcionar a nossa vida, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Gilmarzão, grande abraço, Gilmarzão, lá de Terra Boa, Paraná. O Marzão é amigo nosso de longa data. Estamos aí, o pessoal vai entrando, Diaconisa Célia, pastor Diaconisa Célia, Diácono Augusto, família Cardoso, Valéria, Thaís, são meus irmãos em Cristo aqui. Já nós vamos para a palavra de Deus, estamos juntos aí, gente? Segunda-feira sempre é desafiador, A gente tem a organização do começo da semana aí. Mas estamos aqui, estamos por fé, estamos crendo que Deus há de nos revelar a palavra e falar conosco, como tem sempre falado. E Deus tem sempre confirmado a sua palavra. A Bíblia diz que Deus confirma palavra na boca dos seus mensageiros. Família Jordão, irmã Simone, irmão Alessandro, Carol, Vinícius. Grande abraço para meus irmãos em Cristo. Irmã Cleide, paz do Senhor, irmã Cleide, Deus abençoe, tamo junto. Grande abraço aí, meus irmãos. Senhor Belarmino, também daqui a pouco deve estar entrando aí. Belinho. Grande abraço aí para meus irmãos. Aqueles meus irmãos aí que já entraram, quiser compartilhar a live, abençoar alguém aí através da live, Uma palavra muito poderosa aqui, tremendamente importante, para que pessoas tenham sua vida transformada. Então, não perca a oportunidade de ser você uma bênção, ser você um ganhador de alma, ser você alguém que crê que Deus pode mudar a sorte de alguém através da pregação da palavra de Deus. Então vamos orar. Enquanto isso, o pessoal vai acabando de entrar aí, gente? E vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, amado Pai do Todo-Poderoso, eu te louvo, Pai, te agradeço por mais esse dia. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, por atos, palavras, consciente, inconscientemente. Pai, em nome de Jesus, dá-nos direção, guia a nossa vida, ó Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, peço-te, Senhor, coloque as tuas palavras na minha boca, não só nesse culto, nesse momento, mas onde eu estiver, por onde eu passar, por onde eu viver, por onde eu conviver, Senhor, que eu possa ter as tuas palavras nos meus lábios, que eu possa falar o que vem do teu coração, que eu possa falar o que vem do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, toda retaliação diabólica, tudo que não vem de Deus nos lares que vão receber essa live. Quebra, Senhor, todo o poder das trevas,
toda tristeza, toda depressão, toda angústia, todo mal, saia na autoridade do nome de Jesus. Dá a eles, ó Pai, um final de noite abençoado. Que a paz de Deus, que excede o entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus. Que eles possam ter daqui a pouco, Senhor, uma noite de descanso renovador. Que eles possam levantar, ó Pai, nessa terça-feira, renovados pelo poder do Teu Espírito Santo. Que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa estar, Senhor, na vida deles, física, material, espiritual, para a glória de Deus, em o nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um deles, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem quer isso diz amém. Ricardo, paz Senhor, Deus abençoe, seja bem-vindo. Tatiane, paz Senhor. Marcelo, família toda. Belinho, nosso irmão Belo, Sátiro. Um abraço, Belinho, Deus abençoe. Cumprimento todos os irmãos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que tenham uma semana cheia de paz e alegria juntamente com os familiares. Benção demais, Belinha, tamo junto. Abençoado para todo mundo aí, né? Começou ontem, né? Domingo, primeiro dia da semana. Hoje é segunda, todo mundo iniciando aí. E que Deus renove as forças, a mente, o corpo, a alma, o espírito. Que toda toxina que gera o cansaço seja repreendido, que saia na autoridade do nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa renovar as forças dos Teus servos. Que eles possam, Senhor, viver em paz, alegria, renovados pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós estamos numa palavra aqui, sacudiu o bambu. Libertadora, literalmente. Tema da nossa live hoje aí, verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. Eu passei orando aí, Edilon, um grande abraço para vocês. Em nome de Jesus. Tamo junto aí, gente. Verdadeiramente livres. Nós estamos aí na paz que excede o entendimento, né? E vamos lá para a palavra de Deus então. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser. A verdadeira liberdade, o homem tem livre-arbítrio, né? Direito de escolha. Vitinho, Deus abençoe você, grande abraço, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. O homem tem o direito de escolha, ele pode escolher o que quiser fazer. Diz uma frase que eu ouvi outro dia que é assim: Deus é tão bom que Ele permite que você plante o que você quiser. Deus é tão bom que Ele permite que você plante o que você quiser. Mas também é tão justo que você colherá exatamente aquilo que você plantou. Que palavra, hein? Que realidade, hein? É uma frase, né? Tem pessoal que quando posta na internet aí, mas é a verdade. Deus Pastor, meus irmãos que entrou aí, né? Eu vi que curtiu, mas não apareceu. Acho que a irmã Rosa Valdemar, se me fala a memória. E a irmã Cleide. Não apareceu para mim aqui ainda, né? Só vi que curtiu aí. Deus é tão bom, que Ele permite você plantar o que você quiser. A vida é sua. E Ele é tão justo que Ele nos permite colher exatamente o que nós plantamos, certo? Então a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Tá certo, é verdade, você pode fazer o que você quiser.
e também pode colher exatamente o que você plantou, certo? Então, fazer o que quer não traz liberdade. Fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, isso pode parecer liberdade. Pode parecer algo libertador. Não, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero. Eu falo com o que eu quero, eu faço o que eu quero. Eu tenho a ação que eu quiser. Só que fazer o que quer leva à escravidão. Então a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser. A verdadeira liberdade é fazer aquilo que Deus nos direciona a fazer, nos guia a fazer. Fazer o que quiser traz escravidão. Olha só, quantas pessoas entraram no jogo de azar, nas bets, jogatinas, e não conseguem sair. Quantas pessoas entraram no vício do álcool, não conseguem sair? Quantas pessoas entraram no vício das drogas e não conseguem sair? Tabagismo. Quantas pessoas entraram no vício da pornografia e não conseguem sair? Do vício da mentira e não conseguem sair? Criou um emaranhado. A Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo, né? E as pessoas ficam escravas do pecado, escravizadas pelo pecado. E o que Jesus veio fazer? Nos libertar disso. O que Jesus veio fazer? Ele morreu na cruz para nos libertar. João 8,31, vamos lá. Diz assim: e Jesus falou aos judeus que creram nele. Vamos começar pelo 36, depois eu vou pegar o 31. Vai. 36 diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Filho é Jesus, é Cristo. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Se você é livre, você não tem nada que te prende. Você não tem nada que você vive preso àquilo. Quem vive no emaranhado de mentiras não consegue se libertar. A pessoa conta uma mentira para esconder uma outra mentira. E ele tem que contar uma outra mentira para esconder uma outra mentira. E aquilo vira um bolo, vira um emaranhado de coisas. A pessoa entra no jogo e vai afundando. Quantas pessoas aí chegaram no fundo do poço jogando? Perderam tudo. Quantas pessoas perderam a sua saúde usando drogas ou cigarro? Quantas pessoas estão perdendo seu casamento por sites de pornografia? Não é verdade? Então, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E Jesus falou aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem na minha palavra. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está falando através da minha pessoa. Talvez você olhe para a sua vida e fale: pastor, eu já sou crente há tanto tempo, eu não vivo de jogo, eu não vivo não me interesso por pornografia, eu não tenho problema com vícios. Mas muitas vezes os nossos pecados são outros, os nossos erros são outros. É pensar mal de alguém, é falar mal de alguém, é cobiçar no campo da mente, imaginar o ato com outra pessoa no campo da mente. Quantas coisas, não é verdade? Vocês serão verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem na minha palavra.
É a palavra que liberta. Wagner, grande abraço, Deus abençoe, seja bem-vindo. É a palavra que liberta. Se vós permanecerdes na minha palavra, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Todos os dias nós temos uma guerra constante. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Gálatas 5, né? No livro de Gálatas 5. Diz assim, ó. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós essa espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, Pastor Maeva, Deus abençoe, seja bem-vindo. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Então não precisaremos mais andar em busca de honras e de popularidade que levam à inveja e aos maus sentimentos. Versículo 17. Porque nós por natureza, Gálatas 5:17, porque nós por natureza gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. E essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganhar o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Olha que coisa maravilhosa. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Mas quem é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do nosso Senhor? O homem natural, o homem nasceu, ele foi gerado na semente do pecado, na semente adâmica. Então o homem na sua natureza carnal, ele é atraído o tempo todo pelo pecado, e o pecado age na vida dele. E eu disse aqui no começo, a verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser. A verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser. As pessoas pensam que ser livre é fazer o que quiser, quando na verdade fazer o que quiser é o que traz a escravidão. Fazer os desejos da nossa vontade humana, natural, carnal, sem o Espírito de Deus, é justamente o que atrai a escravidão. Para isso, 1 de João 3:8b, a parte B do versículo diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Olha só, Gilvan, Pai Senhor, Deus abençoe, Gilvan. O que o diabo faz? Mata, rouba e destrói. Mata, rouba e destrói. Ele sabe que um crente fiel não vai ser derrubado por um feitiço.
Ele sabe que um crente fiel não vai ser derrubado por uma macumba. Ele sabe que o crente fiel não vai ser derrubado por uma inveja. Não. Então o que o diabo quer fazer? O que foi exatamente aquilo que fez Balaão quando estava querendo se vender para Balaque no Antigo Testamento. Balaque resolve dar um dinheiro para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. E vai no monte. Vai, Balaão, amaldiçoa Israel. E Balaão abençoa. Leva o Balaão no outro monte. Vai, amaldiçoa o povo de Israel. E ele abençoa. E ele diz, não tem como amaldiçoar quem Deus já abençoou. Não tem como amaldiçoar quem Deus já abençoou. Para Abraão ele fala, abençoareis que te abençoarem. Né? E amaldiçoareis que te amaldiçoarem. Ou seja, ele sabe que não tem como destruir um cristão sincero com armadilhas espirituais, inveja, feitiço, macumba, etc. Então qual que é o apelo? O que Balaão faz? Não, o Balaque fala, ó, eu ia te pagar, cara, mas você está abençoando aí, eu quero que amaldiçoa. E aí não acontece nada, porque Israel estava no prumo. Israel estava no centro da vontade de Deus, estava vivendo o que era de Deus, e aí não tem como amaldiçoar quem Deus já abençoou. Mas o que acontece em seguida, um tempo depois? Balaão fala assim, tem um jeito, se vocês pegarem as mulheres das nações ao redor, que têm costumes pagãos, e o povo de Israel se contaminar com elas, casarem-se com elas, o que vai acontecer? Eles vão cair, porque eles vão quebrar a lei de Deus. Então a atração do inimigo é que as pessoas que servem a Deus quebrem a lei de Deus, descumpram a palavra de Deus, não façam o que Deus quer que eles façam. Por quê? A Bíblia fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então qual é a armadilha? A armadilha é fazer o povo de Deus quebrar as ordenanças de Deus, fazer o povo de Deus andar errado, fazer o povo de Deus andar na carne. A carne milita contra o espírito contra a carne. E a Bíblia diz que nós somos, que as pessoas são escravas de quem elas servem. Se é escravo do pecado, se você peca, vive na prática habitual do pecado, você se torna escravo do pecado. Se você se submete a Deus, você é escravo de Deus. E como é bom ser escravo de Deus. Ou seja, servo é o que serve, né? Porque o Senhor tem pensamento de paz a nosso respeito, não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Hebreus 2. Hebreus 1 diz, há muito tempo, Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Mas agora, nos dias atuais, Ele nos falou por intermédio do Seu Filho, a quem Ele deu todas as coisas, e por meio de quem Ele fez o universo, e tudo quanto nele existe. Jesus propõe uma parábola do Lázaro e do rico. E a Bíblia diz que Lucas, né?
Livro de Lucas. Lucas 16. Era uma vez um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia em prazer e luxo todos os dias. E Lázaro, um mendigo coberto de feridas, que costumavam deixar perto da porta do rico, ficava sempre ali e desejava comer o que caía na mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber as suas feridas. E finalmente o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para a presença de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E no inferno, sofrendo, ele podia ver Lázaro de longe, com Abraão ao seu lado. Então clamou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim e mande Lázaro ao menos molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua, pois eu estou sofrendo nessas chamas. Mas Abraão lhe disse: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você teve tudo quanto queria, e Lázaro não teve nada. Agora, porém, ele está aqui sendo consolado, e você sofrendo tormentos. Além disso, há um grande abismo separando-nos, de modo que quem quiser ir daqui para lá é impedido. Ou seja, quem está no seio de Abraão não vai para o Hades, lugar de espera, né, dos ímpios. Quem está no Hades não vai para o seio de Abraão. Para lá é impedido, e ninguém pode chegar do seu lado para o nosso. Então o rico disse: Ó pai Abraão, então por favor mande Lázaro à casa do meu pai. Primeiro ele tentou sair de lá. Por que você está falando disso, pastor? A mensagem é: verdadeiramente sereis livres. Quanto as pessoas têm se dedicado ao dinheiro? Quantas pessoas têm se dedicado ao amor ao dinheiro? A Bíblia diz assim: não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou você ama um e despreza o outro, ou você ama um e despreza o outro. E o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro te ter. É necessário dinheiro para viver, para pagar as contas. Olha só. Mas como as pessoas estão vivendo como esse rico? Deliberadamente. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu quiser, eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quero, eu posso ir onde eu quero, eu posso gastar o dinheiro do jeito que eu quero. Isso é que é vida, isso é que é viver. Então o rico disse: Ó pai Abraão, então por favor mande Lázaro à casa do meu pai. Não deixe para resolver as coisas quando não der mais tempo. Esse rico aqui, ele tinha vivido na carne, ele tinha gastado de maneira dissoluta, de qualquer jeito, ele tinha vivido os prazeres carnais, ele tinha vivido sua vida do jeito que ele queria, e quando ele chega no lugar de tormento, ele tenta resolver. E quando ele chega no lugar de tormento, aí ele quer resolver. Aí ele quer sair de lá, aí ele quer ir para onde está Lázaro, aí ele pede para Abraão, aí ele quer fazer alguma outra coisa, aí ele vê que não dá, que não vai ter jeito, aí ele quer tentar avisar os seus entes queridos. O dia de avisar seu ente querido é hoje. O dia de avisar para a pessoa se reconciliar com Deus é hoje. Os cristãos, homens e mulheres de Deus, são agentes da reconciliação. O dia de se acertar com Deus é agora, é hoje. O dia de ser livre é hoje. O dia de ser liberto de toda opressão, depressão, angústia. Depressão não é pecado, angústia não é pecado, mas Jesus também liberta. Amém? Glória a Deus por isso.
Ele liberta também. Então, o dia de ser livre é hoje. O dia de viver a liberdade genuína, verdadeira, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é hoje. De tudo aquilo que atormenta, de tudo aquilo que cega o entendimento, de tudo aquilo que nos faz tropeçar na nossa vida, tudo aquilo que tem... Qual a voz que você tem ouvido? Qual a voz que você tem dado atenção? A voz do Espírito? A voz de Deus através da palavra? A direção do Espírito Santo? Qual a voz que você tem dado atenção? Ou a voz do homem? A voz da carne? A voz das trevas? Amém? Então, por favor, mande Lázaro à casa do meu pai, pois tem 5 irmãos, para avisar todos a respeito desse lugar de sofrimento, a fim de que eles não venham parar aqui quando morrerem. Não é no fúnebre que se resolve as coisas. Lá no fúnebre, o pastor faz uma oração. Não, irmão, lá no fúnebre o pastor, ele não pode mudar mais nada na alma de quem está ali. Ele pode consolar quem ficou. Quem já foi, já foi. Agora, nós temos que fazer o quê? Ser agentes de reconciliação, tanto de nós mesmos com Deus, se voltando para Deus todos os dias, porque todo dia o apóstolo Paulo, que era um apóstolo, ele diz assim: a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Se Paulo, que era um apóstolo, cheio do Espírito Santo, lutava todo dia contra o pecado, imagine eu, imagine você. Irmão, é real. Então o rico disse: ó, pai Abraão, por favor, mande Lázaro à casa do meu pai, pois tem 5 irmãos para avisar todos a respeito deste lugar de sofrimento, a fim de que eles não venham para aqui quando morrerem. A boa notícia é que Jesus veio reconciliar o homem com Deus. E Ele reconcilia através da palavra. A palavra diz que Ele nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade é Cristo. Eu sou, Jesus disse, a ressurreição e a vida. Aquele vive e crê em mim não morrerá. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Eu estou sendo um profeta aqui, nesse momento, de Deus. A Bíblia fala do atalaia, né? O atalaia é aquele que avisa do perigo. Ezequiel 3. Ezequiel 33. Olha que palavra, Ezequiel 33. Recebi uma nova mensagem do Senhor e Ele me disse: filho do homem, diga o seguinte ao seu povo: quando eu trouxer a guerra contra o país, os seus moradores escolheram o homem para servir de vigia. Filho do homem, diga o seguinte ao seu povo: quando eu trouxer a guerra contra um país, e os seus moradores escolheram um homem para servir de vigia, o atalaia, aquele que avisa do perigo, e este, ao ver o avanço do inimigo, der o sinal de alarme avisando o povo, quem ouvir o sinal e não der importância, será responsável pela sua própria morte, se for morto pelo inimigo. E ele ouviu o sinal de perigo e não procurou. Ele ouviu o sinal de perigo e não procurou se esconder. Ele mesmo será responsável pela sua morte. Quem ouve o sinal de perigo e toma as providências necessárias, salva a sua vida. O atalaia, aquele que avisa. Quem ouve o sinal de perigo e toma as providências necessárias, salva a sua vida.
Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando, isso aqui é a função dos pastores hoje. O atalaia são os pastores, são os que pregam, estão tocando a trombeta acerca da palavra, são os pastores, líderes. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o sinal de perigo, não fala, ele será responsável se o inimigo tirar a vida de alguma pessoa. Se Deus me der a palavra e eu não pregar a palavra, o responsável por aquele que se perde sou eu que sou responsável. Olha a responsabilidade do pastor. Olha a responsabilidade do líder. Irmão? Sou eu que sou responsável, não é você não. Se eu receber a palavra de Deus, como estou recebendo e passando para você a palavra, e eu não alertar, Deus cobra de mim. Por isso que nós temos sempre que fazer a oração: Senhor, coloca-me as tuas palavras na minha boca. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o sinal de perigo, ele será responsável se o inimigo tirar a vida de alguma pessoa. Essa pessoa ainda assim será culpada de seus pecados, mas eu cobrarei o preço de sua vida do vigia, que não deu o sinal de perigo. Qual é a responsabilidade? O rico fala para Abraão: olha, pede para alguém daqui para lá. Está dado o homem de uma vez só, depois disso o juízo. Quem está do lado de cá não vai alertar quem está do lado de cá, não. Ah, meu pai, minha mãe voltou, não sei quem voltou. Não, irmão. É antibíblico isso aí. Lá quem está do lado de lá, está do lado de lá. E Abraão, no sermão, fala para o rico: lá tem os profetas, ouçam. O mesmo acontece com você, filho do homem. O mesmo acontece com você, filho do homem. Eu o coloquei como vigia para o povo de Israel. Você ouvirá, ó a responsabilidade do homem de Deus. Você ouvirá as minhas palavras e dará o meu aviso ao povo. Quando eu disser ao perverso: pecador, você está condenado. Se você não lhe der o meu aviso, ele morrerá com a culpa dos seus pecados. Mas eu pedirei contas a você, pelo preço da vida desse homem pecador. A pessoa estava em pecado e o profeta não avisou. A pessoa estava em pecado e o profeta não falou. A pessoa estava no pecado e o profeta não alertou. Quem paga a conta é o profeta, se não falar. Mas, se você avisar o pecador e lhe disser para se arrepender de seus pecados, e ele não der importância, ele morrerá com a culpa de seus pecados, mas você não será responsável por isso. Se a pessoa morrer no erro, porque não quis me ouvir, porque não quis ouvir a pregação da palavra, porque não deu atenção ao que o Espírito Santo revelava todo dia aqui. Eu estou falando daqui porque eu tenho pregado aqui ou aqui, amém? E a pessoa não quiser dar atenção, Deus tem confirmado as pregações de tudo quanto é maneira. Deus confirma a palavra na boca dos seus mensageiros. Deus tem dado a sua palavra. Hoje é na live, hoje aqui é na internet para muita gente. E Deus está nos dando para falar mas se você avisar o pecador e ele disser para se arrepender de seus pecados, e disser para ele se arrepender de seus pecados, e ele não der importância, ele morrerá com a culpa de seus pecados, mas você não será responsável por isso. Márcia, Deus abençoe, seja bem-vindo. Por isso, filho do homem, olha a palavra, por isso, filho do homem, diga o seguinte ao povo de Israel: vocês andam dizendo, nossas ofensas e pecados são um peso para nós. Assim não podemos viver.
Ofensas e pecados são um peso para nós, e é verdade. A verdade não é verdade, a pregação é verdadeiramente sereis livres. O pecado escraviza, o pecado pesa, nos fere, nos machuca, nos afasta do Senhor. Mas para isso, já falei agora há pouco, né? Se manifestou o Filho de Deus, a desfazer as obras do diabo. Digo-lhes, juro pela minha vida, palavras do soberano Senhor, vocês podem ter absoluta certeza de que não fico contente quando um pecador morre com a culpa de seus pecados. Não fico contente, amém, diácono Lacerda? Não fico contente quando um pecador morre com seus pecados. Tem gente que fala assim, o cara morreu no crime, bem feito. O cara morreu no erro, bem feito, pagou pelo erro. Só que a Bíblia que eu leio diz que Deus não tem alegria quando uma pessoa morre no erro. Deus tem alegria quando a pessoa se arrepende. É o desejo de Deus que todos cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Pode ter absoluta certeza de que não fique contente quando o pecador morre com a culpa de seus pecados. Minha maior alegria é ver o pecador se arrepender. Só tem um texto na Bíblia que fala assim, a festa no céu quando o pecador se arrepende. Minha maior alegria é ver o pecador se arrepender, deixar o seu mau caminho e viver. Minha maior alegria é ver o pecador se arrepender. Palavra de Deus. Deixar seu mau caminho e viver. Por isso, povo de Israel, arrependa-se. Arrependa-se. Abandone seus maus caminhos. Para que morrer sem razão, Israel? Por isso, filho do homem, diga a Israel as boas obras que uma pessoa fez no passado, não podem impedir que ela seja castigada por seus pecados. Ou seja, eu fiz o que é certo o ano passado, o mês passado, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Se eu viver no erro hoje, eu vou ser punido pelo erro de hoje. Olha lá. Diga a Israel, as boas obras que uma pessoa fez no passado, não podem impedir que ela seja castigada por seus pecados. Por outro lado, o pecador que se arrepende dos seus maus caminhos não será castigado pelos antigos pecados. Se você se arrependeu, Deus já te perdoou. Jesus já te perdoou. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? O justo não escapará do castigo se deixar a justiça. Se você é justo, tem que permanecer justo. Olha lá, o justo não escapará do castigo se deixar a justiça e se entregar ao pecado. Você está fazendo o que é reto? Continua fazendo o que é reto. Você está fazendo o que é de Deus? Continua fazendo o que é de Deus. Não volte atrás, para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu já disse que o justo viverá. Mas, se alguém confiar em sua justiça e se entregar ao pecado, eu deixarei de lado a sua antiga justiça, e ele será condenado pelo seu pecado, e ele morrerá por causa do mal que fez. Irmão, deixa eu falar um negócio. Melhor do que começar bem é terminar bem. Dizia o nosso pastor Márcio Valadão, né? Márcio Valadão. Ele dizia assim, o que importa não é quando você começa, mas como você termina. E quando eu disser, o perverso morrerá, se ele se arrepender de seu pecado e começar a praticar o que é certo e justo, devolvendo objetos dados como garantia de pagamento de dívidas, obedecendo aos meus mandamentos, e deixando de lado a desobediência,
é certo que viverá, não será condenado à morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida e vida eterna. Eu não levarei em conta nenhum de seus antigos pecados. Ele praticou o que é certo, praticou a justiça, certamente viverá. Apesar disso, o povo de Israel anda dizendo: o Senhor não está sendo justo em seu julgamento. Mas triste verdade é que eles são os injustos. Quantas vezes a gente quer pôr a culpa em Deus? A gente quer culpar a Deus. Não, isso aqui é Deus, isso aqui a culpa é de Deus. Olha o que Deus está fazendo comigo. Mais uma vez eu afirmo: se o homem justo se entregar ao pecado, será castigado com a morte. E se um homem pecador se arrepender de seus pecados e começar a praticar a justiça e fazer o que é certo, receberá a vida. Mas vocês continuam dizendo: o Senhor não está sendo justo. Apesar disso, meu povo, eu julgarei cada um de vocês conforme as suas ações. Olha só, isso aqui não tipifica, estou lendo o livro de Ezequiel, o Atalaia, capítulo 33. Isso aqui tipifica ainda a boa nova do Senhor, a boa nova do Evangelho. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aí a Bíblia fala assim: não vos coloquei outra vez ao jugo da escravidão. Não volte outra vez ao jugo da escravidão. Como nós éramos escravos do pecado no passado. Não volte atrás, não volte, não, irmão, vamos para frente. Vamos para frente. Tem o louvor da harpa, né? Que tem um pastor muito conhecido no Brasil aí que usa ali no seu programa. Mas esse louvor não é do pastor em si, nem na igreja. É da harpa. E ele fala assim, ó: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Verdadeiramente, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que faz fazer-nos ficar escravos é a maneira de pensar. A maneira de pensar precisa se adequar à vontade de Deus. A maneira de agir é conduzida pela maneira de pensar. E a nossa maneira de pensar precisa ser guiada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Metanoia, mudança de mente. Outra vez, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Uma segunda de bênção, restante de segunda-feira de semana abençoado para você. Em nome de Jesus, não volte atrás. A Bíblia fala que quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno do Senhor. Mas aquele que permanece, persevera até o fim, será salvo. Permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Sempre para frente. Amém? Verdadeiramente livre em Cristo, livre para viver para Cristo. Não mais escravo, nem do medo, nem do pecado, nem do passado. Não mais escravos. Amém? Nós não somos mais escravos, que Jesus nos libertou. Tamo junto. Vamos orar.
Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por essa palavra, por este momento na tua presença. A voz que falou aqui é a minha, mas a palavra é de Deus, o atalaia, que avisa do perigo. Pai, dá-nos sabedoria, inteligência espiritual, inteligência emocional, para que nós possamos, só Pai, permanecer e perseverar, Senhor, em fazer a tua vontade. E a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Livra, Senhor, os teus servos de todo o mal, no corpo, na alma, na mente, no espírito, todo o mal. Saia na autoridade do nome de Jesus. E que haja saúde, que haja paz, que haja alegria do Espírito Santo, que haja fortalecimento espiritual, fortalecimento na fé, que a bênção do Senhor seja na vida deles, na semana, na casa, na saúde, na mente, no trabalho das mãos. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, todas as áreas da vida dos teus servos. Abençoa a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Por a glória do teu nome, que é sobre todo nome, no nome de Jesus, que diz amém. O amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, amados, Deus abençoe todo mundo, né? Gilmar, lá em Terra Boa, Paraná, o Wagner, lá Caruaru, no Pernambuco, Ricardo Martins, São Paulo, capital. Meus irmãos aqui da Aliança de Fé, todos irmãos de Bálsamo, que talvez não são da Aliança de Fé também, todos que assistiram a live, grande abraço. Compartilhe a live, seja você um ganhador de almas, seja você uma bênção nas mãos do Senhor aí, em nome de Jesus. Amém, amém. Grande abraço para todo mundo aí.